Olá, a paz do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez à EBD no Lar. Aqui nós estamos com o objetivo de aprender a palavra de Deus e aplicar ela. E também, quando for necessário, ensinar aqueles que estão necessitando aprender mais da palavra de Deus. Para mim, é um prazer ter você aqui neste dia. E a minha esperança é que Deus abençoe a sua vida com muitas bênçãos através da sua palavra e dos seus ensinamentos. Bora lá? Vamos começar? Então, pega aí um caderno e uma caneta para você anotar aquilo que você achar interessante e depois também poder meditar mais naquelas anotações que você fez em relação à palavra de Deus. Também é necessário você estar com toda certeza com a Bíblia aí com você, porque é ela que nos mostra o caminho certo para nós trilharmos em direção a Deus e aprendermos mais sobre o Senhor. E é bom também estar com a lição, porque os comentários do autor nos ajudam a entender mais sobre aquilo que o tema da lição quer nos ensinar. E a lição de hoje tem como tema obrigações em família. E aí, qual é a sua obrigação? Qual o seu dever, qual o seu direito, o que você deve, o que você não deve fazer em família? Você já parou para refletir nisso? Você tem agido da maneira correta? Você tem obedecido aos seus pais? Você tem agido da maneira que agrada a Deus dentro da sua família? Vale pensar nisso. É muito bom refletir sobre esse assunto, porque nós estamos vivendo em família e precisamos andar com nossa família em direção a Deus. Então, para ficar bem claro, eu quero que você entenda que nós temos 3 objetivos nessa aula e eu vou listar eles para você. O primeiro é informar que nós temos obrigação em família. O segundo objetivo é explicar que a obediência é um estilo de vida. E o terceiro e último objetivo dessa aula é ensinar que temos obrigações espirituais na família. Tudo bem? Vamos começar? Então é bom que você esteja atento, porque eu creio que Deus tem algo para falar ao teu coração. Então vamos começar. Eu quero que você abra a sua Bíblia no texto base dessa lição, que se encontra lá em Colossenses, a carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos, o capítulo de número 3, versículos 18, 19, 20 e 21. Vamos lá? Abre aí a sua Bíblia, eu te aguardo. Assim diz a palavra de Deus: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Versículo 21. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E aí, o texto que nós temos como base para a nossa lição neste dia é justamente o versículo de número 20. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Ou, em outras palavras, Deus se agrada daqueles que obedecem o papai e a mamãe. Você tem dificuldade nisso, em obedecer os seus pais? Quando eles dizem para você fazer alguma coisa dentro de casa, uma tarefa, em ajudar eles com algumas obrigações. E aí, como você se comporta? Você diz sim, vamos lá, vamos fazer? Ou você vira as costas, você finge que não escutou, você demora a fazer aquilo? Vale a pena pensar nisso, porque o objetivo desta aula é justamente nós analisarmos se nós estamos ou não cumprindo com nossas obrigações e obedecendo aos nossos pais. Todos têm obrigações dentro da família. Não tem como viver em uma família e não cumprir as suas obrigações. O pai tem as suas obrigações, a mãe também tem as suas, e você, como um filho obediente e que crê no Senhor Jesus e que Ele nos transformou, também tem as suas obrigações. Você tem cumprido todas as suas? Quais são as suas obrigações? É levar o lixo para fora? É lavar as louças, varrer a casa? É ajudar seus irmãos com deveres? É fazer o seu próprio dever? E aí? Como você tem agido diante disso? Nós acabamos de ler o texto. A obediência é algo que agrada a Deus. E é sempre bom nós agradarmos aquele que nos criou,
que nos fez com tanto carinho e com tanto amor. E o desejo de Deus é justamente que nós venhamos obedecer os nossos pais e cumprir nossas obrigações, pois todos dentro da família têm suas obrigações. Segundo ponto, depois de nós falarmos que todos têm as obrigações dentro da família, eu preciso te falar algo interessante. Obediência é um estilo de vida. Nós não usamos obediência ou não somos obedientes em alguns pontos da vida. Não. Um obediente, ele é obediente em todo tempo e em todo momento, entendendo que há pessoas que cuidam de suas vidas e que em alguns momentos vão lhe dar algumas tarefas, algumas ordens e que ele precisa cumpri-las. Ou seja, precisa obedecer àqueles que têm um papel de autoridade sobre eles. E aí, eu quero te convidar a novamente abrir a sua Bíblia, lá agora, na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, ou seja, lá em Efésios, capítulo de número 6, o versículo de número 1, 2 e 3. Abriu? Então vamos ler. Assim diz a palavra de Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Está vendo? É a palavra de Deus. Obediência vai além do que alguns pontos. Obedeci algumas vezes. Obediência é um estilo de vida. E Deus está nos mostrando que isso agrada. E mais, Ele está dizendo que isso tem promessas. Vem com promessas. Obedecer ao pai e à mamãe traz coisas boas à sua vida. Prolonga os seus dias na terra. É o primeiro mandamento com promessas. Olha só, honrar a Deus também está ligado a honrar pai e mãe. E vice-versa. Quando você honra papai e mamãe, você está honrando e agradando a Deus. Então, se você obedece quando você recebe uma ordem, você agrada a Deus e vai agradar também ao seu pai e à sua mãe. E quando a gente honra alguém, a gente faz aquilo que ele falou, tanto na frente quanto nas costas. Ou seja, se seus pais saíram e lhe deram uma ordem, você vai lá e obedece, mesmo que eles não estejam presentes. Por quê? Porque você tem um desejo de honrá-los. E isso é o que a palavra de Deus está nos ensinando. Como eu disse para você, obediência é um estilo de vida. E agora, eu peço que você abra a sua Bíblia, lá em João, capítulo de número 14 e o versículo de número 15. Olha o que Jesus vai falar. São palavras de Jesus. Diz assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Ou seja, obedecerão às minhas palavras. E na palavra de Deus está escrito que é bom que os filhos obedeçam os seus pais. Então faça isso, pois isso agrada a Deus, isso agrada a seus pais e isso vai lhe trazer muitos benefícios. Dentro da palavra de Deus, tem inúmeros casos de pessoas que não obedeceram e acabaram, que não deram certo em suas vidas. Vou citar um exemplo de alguém que foi desobediente e não se deu bem. Você lembra da mulher de Ló? O que foi que o anjo disse para ela? Não olheis para trás. Saiam de Sodoma e Gomorra e não olhem para trás. Só que ela, quando estava na metade do caminho, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ou seja, foi desobediente. Então, não desobedeça, pois a obediência vai lhe livrar de muitas coisas e vai lhe trazer muitos benefícios. Vamos para a última parte? Vamos lá. O terceiro objetivo que eu disse para vocês é ensinar que temos obrigações espirituais na família. E aí é muito interessante nós estarmos atentos a todas estas coisas. Olha só, nós estamos vivendo em uma época onde o papel da família é cada vez mais importante na sociedade. Só que muitas pessoas estão querendo desconstruir a verdade sobre a família. Deus nos ensina qual é o modelo certo de família e nos mostra que dentro da família todos têm obrigações espirituais. O pai é aquele que provê, que cuida, que protege. A mãe é aquela que auxilia e ajuda o pai nessa tarefa.
E os filhos são aqueles que devem obedecer aos pais e agradar a Deus e trazer, assim, benefícios à sua família e a todos os que estão ao seu redor. E aí, você tem cumprido as suas obrigações? Você tem feito as coisas da maneira certa? Lembre-se, isso agrada a Deus. Isso pode abençoar a sua casa. Então, ser um bom filho vai além do que a gente imagina. A família tem sido atacada e você, como um servo de Deus, um cristão chamado por Jesus, tem o papel de cuidar da sua família. Mesmo que você seja ainda pequeno ou que esteja crescendo, Deus conta com você. É um papel nosso cuidar da nossa família e ajudar os nossos pais para que a nossa família possa abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Lembre-se, Deus protege a nossa casa. É Deus quem cuida da nossa família. E os textos que foram lidos aqui nessa aula nos mostram que dentro da família é necessário que a gente venha viver em harmonia, em amor e união, para que nós venhamos agradar a Deus e para que a nossa família possa fazer a diferença e cumprir o seu papel. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou a nossa casa para nós irmos e fazermos a diferença. Você lembra o que Jesus falou? Está lá em Mateus, capítulo de número 5. Ele disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, o papel da nossa família é fazer a diferença. E o seu papel dentro da sua família também é fazer a diferença. Talvez a sua família ainda não está completamente nos caminhos de Deus. Talvez só você, que está aí me assistindo, seja o único que conheceu a Jesus. Então faça a diferença assim também. Essa é a sua obrigação espiritual. Diga para o seu pai quem é Jesus Cristo. Viva de uma maneira que a sua mãe possa ver Jesus em você. É isso que agrada a Deus. São essas coisas que agradam a Ele. O Senhor nos chamou e chamou a nossa família para fazer a diferença. Então, filho, lembre-se, obedecer aos seus pais é algo que agrada a Deus. Nos dias de hoje, eu sei que talvez seja difícil. Alguns filhos contam vantagem e talvez os seus amigos ajam às vezes assim, dizendo que desobedeceu o pai e a mãe. Só que lembre-se de algo. Deus colocou os seus pais na sua vida justamente como uma representação dele próprio. E se você obedece aos seus pais, então você obedece a Deus. E isso é algo que agrada ao Senhor. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu espero que Deus abençoe a sua vida e eu te convido. Vem comigo para a próxima aula. Deus quer te ensinar muito mais da sua palavra. Deus abençoe a você e a toda a sua família. Fique com Deus.